Olá, está no ar o nosso AB Solar Inside e hoje internacional. Pois é, estamos fazendo a nossa transmissão ao vivo em português e com tradução simultânea para você que está no exterior nos acompanhando. E isso tudo porque o nosso Inside de hoje é fruto da parceria com a Embaixada da Noruega e com o Innovation Norway. E para começar, vamos ver a mensagem do nosso anfitrião, o embaixador da Noruega no Brasil, Odd Magni Ruud. Bom dia, meu nome é Odd Magni Ruud, sou embaixador da Noruega no Brasil. Welcome to the Norway Tech Day in partnership with Absolar, Inside Opportunities in Energy Storage. This event is a part of the Norway-Brazil Weeks 2021 edition. We maintain an important partnership with the solar association Absolar, as solar is the fastest growing energy source in Brazil and has the potential to become the largest source in the Brazilian electricity matrix in the next decades. Norwegian companies have relevant investments in Brazilian solar generation, and much more is to come. Important Norwegian players as Equinor, DNV, and several Brazilian partners of the Norwegian companies are part of the association. Energy storage is a special topic for Norway. Firstly, Norway is uniquely positioned to take the lead in sustainable battery production because the Norwegian transport sector is the most electrified in the world. In 2020, 54% of all new car sales were electric vehicles, and up to 80% this very summer. Secondly, a large part of the world's electric ferries and boats have been developed and operate in Norway, and the country already has a well-developed battery industry for maritime applications. This could prove a very good fit with Brazil. Thirdly, Norwegian process industry is powered almost exclusively by renewable hydropower, and the production of battery cells, precursors and raw materials in Norway can help to reduce the total carbon footprint of battery production in Europe. Fourthly, battery cell production is ramping up in Norway, and 2020 was a defining year. Companies like Freyr and Morrow Batteries are building giga cell factories in Norway. Panasonic announced a partnership with Hydro and Equinor to do the same. Norsk Hydro joined forces with Swedish battery giant Northvolt on a joint venture for battery recycling and urban mining. And Beyonder is developing battery solutions based on Norwegian sawdust with high power, fast charging and a long lifetime. Battery storage seems also to be a special topic for Brazil, due to the great potential on renewables. Batteries are a good solution to solve the intermittency problem, and is already a solution for a number of other applications when the wind doesn't blow and the sun doesn't shine. So, Norway is one of the largest foreign investors in Brazil. Business cooperation on energy storage is our aim with this program and initiative. Our ambition is that this program ramps up and strengthens even more our alliance on batteries. I wish you all a fruitful event. Obrigado. E eu convido para estar conosco neste Inside o Marcos Vlagit, conselheiro e coordenador do GT de armazenamento da AB Solar. Bem-vindo, Marcos. Bom dia a todos. Muito obrigado por estar aqui com vocês e aproveito também para parabenizar tanto a AB Solar como a Embaixada da Noruega para esse excelente evento. E também aqui conosco está o Márcio Takata, CEO da Greener, empresa de pesquisa e inteligência de mercado focada em transição energética. Bem-vindo, Takata. Bom dia a todos, também é um grande prazer estar aqui, parabenizando aí a excelente iniciativa, desse evento, falando de armazenamento, algo tão estratégico que a gente vai falar. Então, muito obrigado pela oportunidade a todos. E também com a gente está o Charles Coutinho Hilbig, que é Country Manager da Unidade de Energia da DNV, que é uma consultoria global para assuntos técnicos, certificação, cadeia de valor em energias e muito mais. Bem-vindo, Charles, e obrigada por aceitar o nosso convite para participar aqui do AB Solar Inside. Olá, Priscila, bom dia a todos. Sou eu que agradeço pelo convite aí da Innovation Norway e da AB Solar. E, claro, é uma enorme satisfação poder compartilhar esse espaço com o Marcos, com você e aí com o Márcio, né? E vamos esperar contribuir com as discussões de hoje que abordam assuntos tão relevantes e tecnologias que vão ajudar a transição energética rumo a uma economia de baixo carbono, né?
Pois é, o Charles participa pela primeira vez com a gente aqui no Inside, mas o Marcos e o Takata já estiveram aqui com a gente em outros programas, ou como a gente fala aqui no Brasil, né? A gente já se conhece de outros carnavais. Aliás, quem quiser conferir todas as edições do nosso programa, é só acessar a playlist no canal Fala Bessolar do YouTube. Vale a pena, tem muito conteúdo bacana por lá. A Noruega é um país pequeno e que tem pouca insolação, ao contrário do Brasil, que é gigante e tem muito sol. O que esses dois países têm em comum? A parceria para fazer excelentes negócios em solar. E não é para menos que a Noruega está entre os 10 países que mais investem no Brasil. Dá para a gente falar que existe uma verdadeira renovação verde na Noruega. O país será um polo na produção de células de baterias de ioglítio e tem o maior market share para carros elétricos no mundo. As vendas de carros elétricos chegou a 80% do total dos veículos do país esse ano. Olha que maravilha! O assunto é tão sério que o governo da Noruega determinou que todos os veículos que forem vendidos a partir de 2025 estejam dentro do modelo de zero emissão de CO2. Nós temos um vídeo que mostra um pouco desse potencial. Vamos ver. Esse vídeo está disponível no portal de divulgação da Noruega, que é mantido pela Innovation Norway. E eu já quero começar a ouvir os nossos convidados de hoje. Esse papo de carro elétrico, bateria para armazenar energia solar, é coisa do futuro ou é para já? Quem começa a responder? Vou fazer um pequeno comentário e com certeza o Márcio e o Charles também vão comentar, mas gostaria de dizer enfaticamente que a questão tanto do veículo elétrico como do armazenamento é uma coisa do presente. Também no Brasil, há que se dizer. A gente possui hoje no Brasil já a primeira geração de projetos de armazenamento em operação. Trata-se tanto de projetos de pesquisa e desenvolvimento, né, fruto do programa PID estratégico da ANEEL, da Agência Nacional de Energia Elétrica, e existe, né, uma primeira onda de early adopters de veículos elétricos. E é uma coisa que me chama a atenção nesse contexto é que não são apenas veículos de passageiro, automóveis, mas também a gente já possui uma pequena frota de caminhões elétricos que, por exemplo, fazem entregas urbanas. Por que isso é importante? Isso é importante no contexto brasileiro, porque a gente sabe que basicamente todas as metrópoles brasileiras têm um problema seríssimo de poluição urbana, né? Não somente em São Paulo, também nas demais grandes cidades. Então, tudo que você puder fazer para reduzir a emissão de poluentes no trânsito urbano, com certeza é muito, muito bem-vindo. Takata, quer comentar? Claro, reforçando a mensagem aqui do Marcos, o armazenamento já é algo de hoje, né? Já é viável em diferentes modelos de negócio e, naturalmente, algumas aplicações com maior criticidade ou aplicações onde as condições de retorno de investimento sejam mais atrativas vão começar a acelerar em uma velocidade maior. Então, a gente vê aí diferentes regiões do Brasil para diferentes aplicações a relevância que o armazenamento pode trazer, né? Seja para trazer mais segurança, maior confiabilidade, seja para reduzir o custo da energia elétrica.
isso já é uma realidade para diferentes regiões e para diferentes tipos de aplicação no Brasil, que a gente vai falar um pouquinho depois. Mas, reforçando, é algo que, sim, né, já existe viabilidade hoje para algumas aplicações e isso tende a crescer de uma maneira muito importante, é algo muito estratégico para o desenvolvimento do setor energético. Charles, você concorda com eles? Com certeza, Priscila. Eu diria que realmente é uma realidade, né? E não só aqui no Brasil, mas em muitos mercados estamos seguindo esse caminho aí para tornar essas tecnologias cada vez mais relevantes para o nosso dia a dia, né? Tem um estudo da DNV chamado Energy Transition Outlook, que faz projeções sobre diversas tendências no mercado de energia, inclusive considerando os carros elétricos, que prevê que na metade dos carros de passageiros produzidos mundialmente já em 2032 serão elétricos, né? A América Latina, por sua vez, aqui no Brasil, que é disparado o maior volume em termos de produção de carros, né, da região, essa adesão levaria um pouco mais de tempo para acontecer, mas vamos dizer que chegaria lá em torno de 5 a 10% de todos os carros vendidos aproximadamente daqui a 10 anos, né? Vai ser muito importante isso, né? O armazenamento também, né? Ainda é preciso derrubar alguns entraves estruturais, regulatórios, para que tanto o carro elétrico quanto principalmente o armazenamento ganhem mais escalabilidade, tenham novos modelos de negócio, que eu acho que a gente vai falar um pouquinho ali na frente, mas realmente são uma realidade para o nosso país. Marcos, quais são as outras aplicações de baterias e de sistemas de armazenamento no Brasil? É uma ótima pergunta, Priscila. Vamos lá. Além da mobilidade elétrica, a gente possui uma série de aplicações muito promissoras aqui no Brasil, né? Lembrando que o setor elétrico brasileiro ele é um pouco diferente dos setores elétricos do hemisfério norte, porque é um setor que tradicionalmente teve uma participação muito importante de geração renovável, principalmente da geração hidrelétrica, mas a gente tem observado nas últimas 2 décadas um certo esgotamento dessa fonte hidrelétrica e ela, de alguma forma, não tem conseguido acompanhar o crescimento da demanda elétrica, além dos impactos climáticos que também estão ficando cada vez mais visíveis para nós. Então, a gente tem hoje um setor elétrico brasileiro que está em plena fase, né, de modernização, de transição, né? Eu acredito que a atual crise hídrica pela qual estamos passando está inclusive ajudando, né, de impulsionar a modernização desse setor. Em termos de aplicações de treinamento no setor elétrico brasileiro, eu gostaria de destacar 3 grandes campos, né? O primeiro são sistemas, né? A gente possui no Brasil literalmente centenas de unidades consumidoras que não estão conectados à rede elétrica, e estamos falando de cidades inteiras no norte do Brasil, como, por exemplo, a capital do estado de Roraima, Boa Vista, que hoje é um sistema isolado, mas além dessas cidades existem inúmeros sistemas isolados que são produtores rurais, empresas de mineração, etc. Esses consumidores, eles na sua grande maioria hoje usam geradores termoelétricos, principalmente geradores a diesel, para gerar sua energia elétrica. E o gerador diesel, ele, além de ser uma fonte relativamente cara, ela claramente é uma fonte que tem um elevado impacto ambiental e ela também é uma fonte que tem desafios em relação à sua confiabilidade. Então, qual é a proposta lá? A proposta lá é de substituir, ou pelo menos de poder reduzir a geração termoelétrica nesses sistemas isolados com sistemas fotovoltaicos e sistemas de armazenamento, né, onde eu basicamente supro o consumo diurno e também a maior parte possível do consumo noturno também. Isso seria uma aplicação muito importante. Uma segunda aplicação que eu gostaria de destacar seria para clientes comerciais que estão conectados à rede, e uma grande maioria deles pagam hoje uma tarifa muito elevada no chamado horário ponta, que são as 3 horas no final da tarde, tipicamente entre as 18 e as 21 horas, e só para citar um exemplo do estado do Rio de Janeiro,
os consumidores comerciais e industriais naqueles estados estão pagando hoje mais de R$ 3,50 por quilowatt-hora naquele horário ponta. Então, qual seria a ideia? A ideia seria de usar um sistema de armazenamento para zerar o consumo justamente naquele horário, quando a energia é particularmente cara, e carregar esse sistema, seja com energia solar fotovoltaica ou com energia da rede em outros momentos. Isso gera uma economia para o consumidor, mas ao mesmo tempo contribui para, digamos, desengarrafar a rede elétrica em momento de alta demanda. E, por fim, gostaria de mencionar um terceiro campo de aplicação, que são sistemas de armazenamento de grande porte, e esses sistemas eles se tornarão cada vez mais importantes na medida que a geração fotovoltaica e a geração eólica vai ganhando espaço. Hoje a gente tem no Brasil um efeito chamado constrained off, que é a seguinte situação: a gente passa hoje em momentos onde a gente tem uma demanda por energia elétrica, mas os empreendimentos fotovoltaicos, principalmente no Nordeste, não conseguem suprir essa demanda por questões elétricas, ou seja, por falta de capacidade na rede de transmissão e de distribuição de energia. E esse fenômeno vai se agravando cada vez mais, porque o investimento na transmissão ele é demorado por natureza, ao mesmo tempo a fonte fotovoltaica está crescendo de uma forma muito rápida. Então, uma das estratégias é justamente usar sistemas de armazenamento de grande porte como amortecedores para amortecer uma parte dessa energia e disponibilizar ela em momentos quando a rede elétrica tem condições de absorver essa energia. Olha, gente, a Noruega tem um parque industrial focado na produção de células de íon lítio usadas nas baterias que armazenam energia solar. Existem muitos projetos em andamento lá fora e com potencial de atingir diversos mercados. Nós conversamos com Lars Petter Maltby, que é head do cluster norueguês em tecnologias para baterias, o ID Cluster. Vamos ver o que ele comentou. Yeah, in Norway we have now 4 initiatives for battery cell production. In fact, it's actually 4 different types, meaning there's one superconductor initiative that's more for the power grid. There is 3 initiatives for battery cell production, which is mainly for automotive, but also for other type of battery applications. That's Freyr, Morrow, and then the last one is what's called Joint Battery Initiative, which is a cooperation between Panasonic, Hydro, and Equinor. And 3 of them have selected sites and are on the way to start building factories. And so it's really starting as we speak. In addition, there is also, you may know, maritime industry in Norway is an important area. And since we have a long coastline, as does Brazil, there is many ferries, electrical ferries that has been started, and there will be more and more as for the years to come. So why Norway is also important for this electrification change is that we have availability of renewable power, which is important for making the batteries and also for charging all the vehicles. And in addition, we also have a process industry, a material-based industry, which is on many important elements in these batteries, meaning aluminum, nickel, cobalt, silicon, carbon, and copper. Yes, there is, to start with, in Europe, there is more than 30 initiatives now for cell production. And in fact, as I mentioned, 4 of them is located in Norway. And so there is a large capacity being built up.
and it's mainly for the automotive industry. That is really the biggest part of this exponential curve of batteries that are needed. And the main reason for that is that, well, as you may know, the battery industry is dominated by Chinese and other Asian actors. But the EU is, of course, important to maintain the automotive industry, which will be electrified. And therefore there is what's called a EU battery regulation, which will be important for the emission standards on making the batteries, and also the amount of recirculated materials. So there is mainly the automotive industry, but as I mentioned also for Norway, we have a big maritime industry, and there is also factories producing cell packs for these ferries, and that's another important market. Coming back to what is important in this electrification and making batteries, the batteries are mainly containing materials. So I think that is a very important area. If you look at the European market in total, there is actually a limited amount of raw materials available. There is some sources, but by far what is needed to electrify the whole automotive industry and other sectors as well. So I think that one important area for collaboration is really on raw material sourcing and also making what's called battery materials. So that's not only the coming directly from the mines, but refining these materials so that they are active for use in batteries. And also the big electrification wave that will come is definitely something that we all have to collaborate on. We are going to meet zero emissions by 2050, and that's actually not many years ahead. So I think that a broad collaboration between countries, between companies, between different kind of actors is very important to realize this. And from a Norwegian perspective, we are a very small country with 5 million people, and we have to collaborate with outside countries. And our so-called comparative advantages is the availability of electrical power, and as I mentioned also, quite a lot of raw material production refining in Norway on those elements that are being used in the batteries today. Bom, como nós vimos, na entrevista foram destacadas várias iniciativas. E eu quero ouvir vocês. Como o Brasil pode se beneficiar? Excelente. Eu acho realmente que existe um perfil muito complementar entre esses dois países. Sem dúvida alguma, a Noruega, dentro do contexto europeu, está ocupando hoje um papel de liderança na questão da tecnologia de armazenamento e na criação de um parque de produção e uma cadeia produtiva de baterias. E a gente sabe que o Brasil vai precisar dessas tecnologias, né? Eu acho que aqui também foram mencionadas algumas questões geopolíticas que são muito relevantes também para o Brasil. Então, nesse sentido, eu ficaria muito feliz se empresas e empreendedores da Noruega pudessem enxergar o Brasil como um país que oferece muitas oportunidades, tanto na questão da matéria-prima, mas também, e eu acho que é mais importante ainda que a matéria-prima, na questão do mercado interno e as oportunidades que o Brasil apresenta como um país que atrai investimento, né? Lembrando que o setor elétrico brasileiro, tradicionalmente, tem sido um setor que tem atraído muito investimento internacional. Então, seria muito bom a gente ver isso se reforçar cada vez mais, não somente na questão de energia solar fotovoltaica, mas também na questão do armazenamento para fins estacionários. Takata.
complementando aqui o que o Marcos trouxe, né, a gente está falando aqui de um mercado brasileiro muito significativo, são mais de 80 milhões de unidades consumidoras de energia, e um caminho bastante importante aí de modernização do setor elétrico aqui no Brasil. Então, as iniciativas e as possibilidades de cooperação são extremamente grandes, né? A começar em tecnologia, em apoiar aqui o desenvolvimento de aplicações para resolver problemas importantes desse processo de transição energética aqui no Brasil, oportunidades aí para empreendedores e para a tecnologia que vem sendo desenvolvida na Noruega, e também com relação à cadeia produtiva, né? Sendo o Brasil um país bastante importante também no fornecimento aí de minerais importantes, significativos aí no desenvolvimento da tecnologia. Bem, e uma cooperação, sem dúvida, bastante significativa aí no sentido de desenvolver essas diferentes frentes. Então, eu vejo aí com muito otimismo e torço para que esse relacionamento se estreite cada vez mais. E aí é importante o trabalho aí da Embaixada, da Innovation Norway, que vem fazendo esse trabalho aqui no Brasil. E para você, Charles, como é que o Brasil pode se beneficiar? Olha, como diz o Jorge Benjor, né? O Brasil é um país abençoado por Deus e bonito por natureza, né? A gente tem uma matriz elétrica e recursos naturais abundantes, né? Assim como a Noruega, a matriz elétrica brasileira é uma das mais limpas do mundo, né? Com uma forte participação da fonte hidráulica, né? Da fonte hídrica. E além disso, a gente tem um potencial para avançar nos projetos eólicos e solares muito grande, né? São recursos que têm muita qualidade, que têm um preço competitivo e estão disponíveis em quase todo o território brasileiro, né? Então, a gente já sai aí com uma vantagem significativa no quesito de entregar uma energia limpa para esse novo padrão de consumo que a gente tem e está criando na transição energética, né? Com a entrada dos veículos elétricos. E essa complexidade de fontes de energia e essa mudança de fontes alternativas, elas também vão gerar uma necessidade de investimento na rede, né? E também essas vão gerar oportunidades para essas novas tecnologias, como armazenamento, novas não, mas enfim, já maduras em alguns mercados, para a utilização dessas tecnologias para suporte à rede, para garantir o suprimento da energia de forma segura e frequente para os consumidores, né? Ô Takata, a Greener faz muitas análises sobre o mercado de baterias aqui no Brasil. Qual o cenário que a gente tem pela frente, de acordo com o último levantamento que vocês fizeram? E eu emendo uma outra pergunta. Como ficam os preços para incluir essa tecnologia nos sistemas fotovoltaicos hoje? E quais as perspectivas para os próximos anos? Obrigado pela pergunta, excelente ponto. Lá na Greener a gente trabalha muito a questão da dinâmica de mercado, né? Entender como essas novas tecnologias podem se viabilizar e como que o mercado está evoluindo nesse sentido. Nós desenvolvemos uma última pesquisa, inclusive junto com a New Charge, onde fizemos um mapeamento estratégico do mercado de armazenamento aqui no Brasil, e o que se verifica é um potencial gigantesco, né, para diferentes frentes, seja no modelo off-grid, né, milhares de unidades consumidoras que precisariam ter acesso a uma energia de maior qualidade, ou ter acesso à energia que em algumas situações ainda não é viável, para aplicações aí comerciais, onde a gente vê aí um potencial gigantesco, e como eu falei, para algumas aplicações e algumas regiões onde o investimento já faz todo o sentido, né, e outras aplicações que poderão trazer muito mais confiabilidade. E um ponto bastante importante, a gente chama de um driver fundamental para que essas aplicações sejam cada vez mais viáveis, é a questão do preço que você mencionou, né, Priscila? E esse é um fator muito importante, fruto do desenvolvimento da cadeia mundial, né, por exemplo, das iniciativas da Noruega em desenvolver tecnologia, muito puxado em função do mercado automobilístico, mas que vem ganhando, né, cada vez mais eficiência,
mais escalas contribuindo para a redução de preços. E essa redução de preços se reflete aqui no mercado brasileiro, né? Então, uma redução dos preços de equipamentos, mas não só do preço de equipamentos, né? Da engenharia, da mão de obra de instalação. Então, empresas e empreendedores que vêm se desenvolvendo no sentido de trazer cada vez mais eficiência e tornar essa aplicação mais viável para diferentes modelos de negócio. Então, esse é um fator muito importante. E o paralelo, né, bastante significativo que a gente faz é com a evolução que revolução talvez seja uma palavra adequada, do mercado de energia solar aqui no Brasil, que vem se desenvolvendo de uma maneira muito importante, fruto, novamente, do desenvolvimento tecnológico de escala mundial de equipamentos, mas muito da formação da cadeia aqui no Brasil. Então, são elementos que estão contribuindo para uma aceleração da aplicação da energia solar aqui no Brasil. Fazendo um paralelo, isso tem tudo a ver com o mercado de armazenamento, com o mercado de baterias. E é uma combinação fundamental para o desenvolvimento do setor energético aqui no Brasil, é justamente essa dobradinha da energia solar, também da eólica, mas sobretudo da solar, que vai estar presente não só nas grandes usinas, mas também junto às nossas casas, né, aos nossos edifícios, e a bateria pode fazer aí uma complementação importante, né, trazendo maior estabilidade, trazendo aí uma melhor composição, aí, o melhor comportamento da rede elétrica aqui no Brasil. Né? Então, isso é algo que vai avançar, sem dúvida. Né? Temos aí alguns pontos de desafio ainda no curto prazo, que precisamos resolver, mas o futuro, com certeza, será aí muito baseado nessa importante dobradinha. E, Charles, a DNV é uma empresa com muita história e know-how na área de TIC, quer dizer, teste, inspeção e certificação. Como que esse processo entra no mercado de baterias, carros elétricos e toda essa renovação verde que estamos vivendo hoje no mundo? Claro, Priscila. A DNV também é uma empresa norueguesa com sede em Oslo, né, e que tem presença em mais de 100 países, inclusive aqui no Brasil, no Chile, na Argentina, são os escritórios principais da América do Sul, tá? Eu vou explicar como isso está inserido nesse contexto de transição energética, né, para uma economia de baixo carbono. O que temos visto é que esses projetos, para serem viabilizados, né, esses projetos ou tecnologias, eles precisam de uma previsibilidade de receita de longo prazo, eles precisam ser feitos com uma tecnologia que é validada, né, estarem dentro do padrão e uma referência de qualidade que ela é aceita pelo mercado onde elas atuam. Tá? Sabemos também que na maioria da parte, essas entidades financeiras, investidores que preferem manter uma exposição ao risco menor quando forem investir nesses projetos. Então, vamos pegar só como exemplo o sistema de armazenamento, tá? Para ilustrar a importância do nosso trabalho. Tá? Uma bateria ela pode funcionar para diferentes finalidades. Né? Ela pode ser feita para um despacho de energia maior, por um longo período de tempo, né? E talvez essa energia ela pode ser imprópria para uma outra utilização. Né? Por exemplo, por suprir um pico alto de energia em pouco tempo, em poucos segundos. Né? Então, hoje os sistemas já são mais modulares, existem mais opções de fabricantes de bateria, eles podem ser montados por diferentes fabricantes, pode ter uma bateria de um fabricante, um inversor de outro, software customizado. Então, tudo isso vai gerando e agregando complexidade ao sistema. Né? E daí, como é que essas distribuidoras, os investidores e as empresas de energia fazem para garantir que esse sistema funcionará de forma confiável? Né? Que esse projeto tão complexo vai atender às expectativas de vida previsível, né? Que é previsível. E como que vai atender essa receita projetada? Então, eles vão buscar comprovações de que esse sistema realmente atende essas expectativas. Né? Então, eles acabam solicitando testes, estudos rigorosos sobre o comportamento desses componentes e dos sistemas, né? E, em muitos casos, também as certificações, elas ajudam a embasar aquela tecnologia, a maturidade de uma determinada tecnologia, para dar mais conforto, porque se sabe que são utilizadas as normas técnicas mais atuais da indústria, né, e dão segurança até mesmo ambiental
para essas tecnologias, né? Então, em suma, elas ajudam, teste, inspeção e a certificação ajudam a assegurar a segurança, a integridade do sistema, o desempenho, a sustentabilidade e, evidentemente, dá mais conforto para quem está investindo nesses projetos, né, e nesses componentes aí que vão entrar ou já estão no nosso mercado de energia, ok? Tá certo. E você, já fez a sua pergunta no chat? Não deixa de participar colocando as suas dúvidas e os seus comentários. Logo mais nós teremos um momento de interação, onde vamos responder as perguntas que vocês enviarem. Pode escrever em inglês também, vocês que estão nos vendo, que estão nos acompanhando aí do exterior. É logo mais. Bom, produzir baterias com baixa pegada de carbono, produzidas com energia renovável e custo competitivo. Tudo isso no Ártico. É isso que a empresa Freyr Battery faz. Nós temos um vídeo para mostrar para vocês. Vamos ver. The accelerating need for green energy to create the green shift also creates the new possibilities. And we have the perfect location. Industry since 1850 makes industry for generations. That creates an industrial DNA. Freyr is placed in the Arctic. Smart, cool, energizing, giving perspective. Nordic quality and life. A clean production. Based on 100% green energy from wind, water, and natural cooling water in abundance. Connecting the best of battery competence, technology, and natural resources. Creating the green shift. Nós entrevistamos o Guerri Bonduelli, vice-presidente executivo de desenvolvimento de produto e vendas da Freyr Battery, para saber mais sobre os planos para a construção de uma mega fábrica. Vamos ver. Thank you for Innovation Norway and Absola for giving us this opportunity to talk about and the Freyr and our market and who we are. So in short, we'd like to say that I am first Guerri Bonduel, the EVP of sales of Freyr. We are a startup company based in Norway that was established in 2018. We have been introduced to the stock market in the US in 2021, and we have raised $700 million to get at full speed now in our ambition to produce lithium-ion cells. So our main ambition and our main vision is to produce sustainable cell. We want to use Norway because Norway have a huge amount of hydropower available and the low cost availability of power. So sustainability is one key area for us. We want to produce at speed, meaning that we don't want to reinvent a complete new technology. We are licensing a technology from the US that will help us to produce in a relatively new way lithium-ion cells in a faster pace than others. And with this new technology, we're able to make affordable cells and low carbon cells for the market. Our ambition is to produce around 83 gigawatt hour of cell production by 2028 in several steps. So already in a year from now, we'll be able to provide cells to the market from our customer qualification plant. And from end 2023 up to 2028, we will have our first gigafactories in production and increasing progressively to the 2028 with more than 83 gigawatt hour. To answer your question on the market, we will want to start with ESS market. EV is probably one of the biggest markets, so we need to be present on the EV market to get the economy of scale. But our intention is to start with what we call ESS, energy storage market.
for grid scale application, behind the meter, and also residential application. So that's to answer your question, who we are and which are the market we want to enter into. That's the key topic, and that's where we believe at FREYR we have some answers. You know that in most countries where lithium-ion cells are produced today, the energy is coming from fuel-based electricity. So we like to use what's available in Norway, meaning a lot of hydropower. More than 90% of the electricity that will be available where we will have our production facility will come from hydropower. So similar to Brazil, in a sense, where a lot of hydropower is available, we want to use this energy, which is in surplus area where we will have our factory, and also very cost effective. It's going to be one of the lowest cost energy available in Norway and also in Europe to be able to produce a cost effective solution. Our ambition at FREYR is really to be the company, the lithium-ion cell companies that have the lowest carbon footprint in the world. And in order to reach that ambition, we have started to have our factory in Norway, like I mentioned. We want to produce at the cell level the minimum amount of CO2. On average, we can say that today there are probably around 80 kilograms of CO2 emitted per each kilowatt hour of lithium-ion cells produced in the world. And our ambition is to reduce from 80 to 15 with the FREYR cells. So the first step, the 30% reduction is by producing cells in Norway. But as we all know, some of the raw materials are also coming from countries where the fuel is still the major fuel, or fossil fuel as a major energy source. So we are working with our partners, suppliers, raw material manufacturer to bring their facility next to us in Norway. And that will bring an additional 30 to 40% reduction in the CO2 emission. Then we will want to work on recycling, packaging, logistics with our also partners that we will bring toward us in Norway to reduce another 10 kilograms of CO2 to get down to this 15, which is our goal. So when we'll achieve that goal, we will be the lowest in the world compared to all the other manufacturers in the different continents of lithium-ion cells. So in a sense, that's for us a key topic. We want to contribute to the climate change transition to make a better world. Batteries is one answer in electrical car, one answer to store energy that has been developed or deployed or produced by PV panels or wind. But we believe that in order to be fully green, yes, we have to store this energy when they are surplus. And the way to do it is batteries. But as you rightly said, we have to do that in batteries that are also contributing. And we believe with FREYR, with the technologies that we will put in place, and our plan and ambition, and in Norway, we will contribute to this climate transition. Agora eu quero saber o seguinte, dá para criar uma indústria realmente verde para as baterias no Brasil? Marcos, Takata, Charles, quem pode comentar? Priscila, eu acho que é uma excelente pergunta, mas não tem resposta curta. Mas vamos lá, eu vou tentar dar um primeiro passo e depois os colegas me ajudam. Eu diria que, tecnicamente, isso é possível. Ou seja, todas as melhores práticas que a gente tem observado no exterior, as tecnologias que a FREYR e outros players estão industrializando, em princípio, também são aplicáveis para o caso brasileiro, até porque a gente, como foi bem mencionado no vídeo, também possui fontes renováveis em abundância que são limpos e muito competitivos ao mesmo tempo. Agora, a gente também constata, Priscila, que hoje ninguém produz células de íons de lítio no Brasil. Ninguém. Existem várias empresas que montam sistemas de armazenamento a partir de células importadas, mas ninguém produz células aqui no Brasil. Por que ninguém produz células aqui no Brasil? Em parte,
porque ainda não temos um mercado doméstico nacional significativo. Isso é curioso, porque a gente possui uma necessidade muito grande dessas formas de armazenamento, e eu só gostaria de citar aqui 2 números que acho que exemplificam essa necessidade. Outro dia eu vi uma pesquisa mostrando que na cidade de São Paulo, a expectativa de vida, na média, é 3,5 anos menor do que ela poderia ser em função da poluição urbana. Eu acho que se a gente procurar um motivo melhor para investir em mobilidade elétrica, a gente não vai encontrar, porque de fato tanto São Paulo como as outras grandes metrópoles hoje sofrem muito com os impactos da poluição urbana, e boa parte disto é provocado por automóveis e pela mobilidade, que hoje ainda no Brasil é uma mobilidade fóssil. Eu também gostaria de citar outro número que acho que é interessante. O consumidor europeu, né, média da União Europeia, sofre mais ou menos 14 minutos de interrupção de energia elétrica ao longo do ano. Eu acredito que na Noruega este valor ainda seja menos do que isso. Sabe quanto que é a média brasileira? São 14, mas não minutos, são 14 horas. E temos algumas regiões no Nordeste, Centro-Oeste e Norte, onde esse indicador ainda é bem maior. Essas falhas, elas trazem um custo muito elevado para a economia brasileira, porque significa interrupções de produção, significam retrabalho, significa toda uma ineficiência que poderia ser evitada e, evidentemente, né, sistemas de armazenamento, sejam pequenos, sejam grandes, atrás ou em frente do medidor, poderiam ter uma grande contribuição para reduzir esses problemas. O que a gente precisa fazer? Em primeiro lugar, a gente precisa trabalhar no marco regulatório brasileiro. Hoje, a figura do agente armazenador, ele não está previsto na regulamentação brasileira. Isso tem que mudar e a gente está trabalhando também para que isso mude por parte da Absolar. Segunda questão, a gente precisa hoje revisar a nossa política tributária. Tá? Na hora de você hoje importar um sistema de armazenamento, você paga 80% de tributos. Graças a Deus isso já vai mudar em breve, já estão começando a serem implantadas algumas reduções, mas não faz sentido você pagar mais tributo numa tecnologia inovadora do que você importar perfume da França, por muito bonitinho que o perfume da França seja, mas não faz sentido do ponto de vista da inovação da economia brasileira. Né? Então, eu acho que toda essa questão da possibilidade tecnológica que empresas norueguesas estão trazendo e podem trazer para o Brasil, precisa de alguma forma ser embasado numa vontade política e num esforço regulatório para que o Brasil possa desenvolver esse potencial que ele inquestionavelmente tem na área de armazenamento. Takata, quer complementar? Sim, complementando o que o Marcos trouxe, uma visão integrada que considere de forma realista todos os benefícios, os custos naturalmente, mas todos os benefícios das novas tecnologias e armazenamento, né? É um belíssimo exemplo. E se bem equalizado, bem quantificado todos esses benefícios, a percepção de valor e benefícios, com certeza, ela é muito significativa, né? Contribuindo de forma clara aí para que a gente tenha aí políticas públicas no sentido de promover aí um crescimento sustentável do setor, através de regulação adequada, ou através aí de benefícios adequados para a evolução do setor. Por que isso é importante? Né? A pergunta é a questão da cadeia produtiva aqui no Brasil. Bem, escala é um ponto fundamental, né, para se viabilizar aí a produção de soluções de armazenamento, de partes ou integralmente. Né? Então, isso é um ponto fundamental, a gente gerar essa previsão ou as condições para que a demanda ocorra. E, sem dúvida, o armazenamento tem todo esse potencial para uma demanda muito grande aqui no país, em função de vários benefícios que ela traz. Então, isso eu diria ser um ponto fundamental. Né? Então, temos condições? Sim, temos condições, mas as condições precisam ser criadas de forma que o mercado tenha uma clareza maior sobre esse potencial, sobre essa demanda e a criação de políticas industriais que viabilizem a produção local aí, desses equipamentos aqui no Brasil.
Tá? Então a gente torce muito para que isso se viabilize. E Charles, seus comentários. Exato. Então, a gente sabe que a tecnologia é madura, né? Então as baterias têm uma tecnologia madura para serem utilizadas no mercado. Existe aplicação delas, não só aqui, como lá fora, né? E a questão, acho que passa para a viabilização e para a escalabilidade dessas tecnologias aqui no Brasil, passa por se encontrar uma previsibilidade da receita de longo prazo para esses projetos, né? E aí toca num ponto muito importante que o Marcos mencionou, que é a relação do ambiente regulatório que essas tecnologias têm para poder contribuir na rede, né? Porque elas são muito importantes para você instalar dentro de uma rede que é fraca, né? Para você fazer o power shifting, para poder fazer o backup, para apoiar aquele comércio que consome energia no horário de ponta e vai pagar mais caro por isso e hoje utiliza o diesel, né? Então, evidentemente que o aumento de produção e as novas fábricas que vão vir aí pela frente de baterias devem baixar o custo das baterias e vão, evidentemente, beneficiar o Brasil nesse sentido, né? Mas eu acho que sem um olhar para o aspecto regulatório, ainda a gente vai ter alguma dificuldade para avançar de forma mais positiva dentro dessas tecnologias aqui no Brasil. Evidentemente que vão ser importantes, mas é claro que seria muito mais rápido essa inserção se houvesse mais fontes de receita para elas, né? Tá certo. Gente, chegou a hora do momento de interação e eu já tenho aqui algumas perguntas e alguns comentários que foram feitos no nosso chat. Eu vou começar pelos comentários. O Gilberto Pierre, da Acredite Seguros. Olá, bom dia. Soluções de energia solar estão em alta. É importante conhecer novas alternativas de armazenamento. O Emerson Tempo Engenharia. Parabéns pelo importante evento. Obrigada, Emerson. Tiago Tavares, Serviço Autônomo de Água e Esgoto Cruzeiro. A energia fotovoltaica está levando luz para lugares remotos, está mudando a vida da população rural e ainda por cima é uma energia limpa. Que coisa maravilhosa. Bacana, né, Tiago? Adriano Moraes, autônomo. Bom dia a todos. Evento de extrema importância para o Brasil. Obrigada, Adriano. Agora vamos aqui às perguntas. Eu vou fazer as perguntas e vocês vão ver quem que vai responder o quê. Gilberto Pierre, da Acredite Seguros, pergunta o seguinte: o maior entrave são os custos nos investimentos para reabastecimento de veículos? O que há de novidade no sistema tributário e classificação fiscal NCM para esses equipamentos? Quem pode responder, o Gilberto? Eu vou tentar te dar um primeiro passo, lembrando que a tributação brasileira não é mais uma ciência, acho que já é uma arte, mas vamos lá. Vamos lá. De fato, emuladores, tanto para aplicação móvel como para aplicação estacionária, tradicionalmente tem sofrido com alíquotas tributárias muito elevadas, tá? Até agora tem sido um custo de importação de aproximadamente 80%. Né? E isso, graças a Deus, como mencionei antes, está mudando. Né? A partir do ano que vem, haverá uma redução do imposto de importação, que vai ajudar a reduzir e baratear esse equipamento. Existem também vários programas para o barateamento, ou pelo menos a redução do custo de automóveis elétricos. Infelizmente, eu diria, pelo menos, ainda não vemos no campo da mobilidade elétrica a determinação por parte do poder público que a gente gostaria de ver, mas eu acho que a gente também precisa colocar isso um pouco no contexto temporal, né? Porque 2, 3 anos atrás não tinha nada, né? Os últimos planos de desenvolvimento e planejamento estratégico do setor automobilístico brasileiro não contemplavam ainda a mobilidade elétrica. Agora já estamos vendo que isso está acontecendo, então eu acho que embora estejamos ainda longe do cenário ótimo, né, pelo menos estamos vendo os primeiros passos que o poder público também está dando e que ele está evidentemente reconhecendo a importância estratégica
que o armazenamento, tanto na mobilidade como nas aplicações estacionárias, está trazendo. Tá, vamos para uma segunda pergunta. O Sivan da Chesf. Bom dia, parabéns pela iniciativa. Sou engenheiro eletricista e trabalho numa geradora de energia na qual utiliza muito a energia hidráulica, mas percebo que tanto a energia eólica como os sistemas fotovoltaicos estão caminhando bem e contribuindo para uma oferta de energia limpa. No entanto, sinto falta da expansão dos veículos e motos elétricas. Qual seria o principal entrave para a expansão desse tipo de energia dos veículos? Seria o preço? Quem responde? Bem, Eu já posso falei, começar Cata, vai lá. Tá, ok, eu vou começar respondendo, mas também, por favor, aí vou pedir aí a complementação. Bem, um ponto bastante importante, eu acho que a gente vive aí uma curva de aprendizado, né, uma evolução, e no quesito de mobilidade elétrica, a gente está ainda no estágio inicial de desenvolvimento, comparado a outros países. Eu diria que em termos mundiais, a gente vive esse estágio ainda inicial de desenvolvimento, e aqui no Brasil, estamos aí no início dessa curva. Tem vários fatores, né, que podem aí ajudar a explicar isso aí. O custo, né, que é um ponto bastante importante, muito ligado aqui à questão de tributação, o Marcos comentou, a sensibilidade também do governo, também do poder público, em ajudar a criar estruturas tributárias mais favoráveis para investimentos em mobilidade. E a própria formação da estrutura, da infraestrutura, que também está em desenvolvimento, né? Então, há 2, 3 anos atrás, a gente via pouquíssimas iniciativas e hoje a gente vê aí uma série de iniciativas ou de casos reais aí, tanto de infraestrutura de carregamento, ou seja, ninguém vai comprar um carro elétrico ou uma moto elétrica caso você não tenha uma infraestrutura adequada para promover essa recarga quando necessária. Então, isso vem evoluindo e a gente imagina aqui uma evolução bastante significativa aí da infraestrutura e também da ampliação aí do número de usuários com acesso à mobilidade elétrica. E, sem dúvida, um ponto bastante importante é as políticas públicas para incentivar e acelerar esse processo tão importante, né? O futuro da mobilidade será elétrica, sem dúvida, né? Pelo menos é a minha visão pessoal. A questão é o quão rápido a gente pode promover esse benefício para a sociedade aqui no Brasil. Então, esse é um ponto bastante importante. Olha, gente, acabei de saber que hoje é dia do engenheiro eletricista. Então, parabéns a todos os engenheiros eletricistas e ao nosso Osivan, né, que acabou de fazer a pergunta. Parabéns para você. Vamos à pergunta do Jorge Correia, que é da IHS Market. Sobre grande porte, o que seria mais competitivo no Brasil? Grandes sistemas de baterias ou hidrelétricas reversíveis, dada a grande capacidade de armazenamento de água existente? Eu diria, Priscila, que essas duas fontes elas se complementam, tá? Porque onde existem condições topográficas e disponibilidade do recurso hídrico, certamente uma usina hidrelétrica reversível é uma fonte barata, é uma fonte que permite o armazenamento, inclusive por longos períodos. Só que no Brasil, né, apesar de ser um país com extensões continentais, nem todas as regiões têm isso, né? Então, no meu ver, o armazenamento em grande escala, como a gente diz, o armazenamento em frente do medidor e as reversíveis, elas se complementam, né? A gente pode ter reversíveis no Sudeste, no Rio, por exemplo, em Minas, e a gente vai precisar, como eu já falei antes, a gente vai precisar do armazenamento em grande escala usando outras tecnologias e muito provavelmente tecnologias eletroquímicas no Nordeste. E o que esses sistemas de armazenamento farão? Elas vão ajudar em reduzir o desligamento forçado de recursos geradores. Eles podem prestar serviços de reserva de capacidade, que hoje é um serviço importantíssimo, mas que está sendo prestado por usinas termoelétricas, principalmente usinas a gás. Isso não é necessário, porque essas usinas são caras e elas têm um prazo de resposta muito longas.
O armazenamento também vai ajudar em tornar a nossa rede de distribuição e transmissão de energia elétrica mais competitiva, né? Na semana retrasada foi aprovado o primeiro projeto de 60 megawatt-horas na rede de transmissão no estado de São Paulo, um projeto muito inovador que certamente vai suscitar outros projetos semelhantes. Então, não é uma questão de ou isso versus isso, acho que é realmente uma questão de complementariedade e saber escolher a tecnologia mais adequada para cada local e para cada campo de aplicação. Tá certo. Agora uma pergunta para o Charles. Malgeri, ou Malgeri, Ourolux. Como o Brasil pode colaborar para atingir a meta global em 2050, principalmente resultando em redução de sua frota de transportes de carga a diesel? Uma boa pergunta, né? Eu acho que a gente conversou e falou um pouquinho sobre quais são as tecnologias hoje disponíveis para a gente caminhar na direção de um futuro mais renovável e de uma economia de baixo carbono, né? Evidentemente que os veículos elétricos e não só os carros elétricos, que foi o que a gente comentou antes, vão ser um papel importante dentro dessa transição, né? Principalmente porque aqui no Brasil, considerando que a gente tem uma fonte de energia, uma matriz elétrica bem diversificada em relação às renováveis, né? Então a gente tem eólica, tem solar crescendo muito, tem energia hídrica, né? Então quando entrarem esses carros e esses veículos elétricos ali para frente, e eles não são só aplicados aos carros, mas sim os veículos comerciais também vão entrar dentro dessa onda, né? Então vai ser dessa forma que eles vão estar contribuindo com a transição dos carros convencionais, que emitem hoje os poluentes, para os veículos elétricos, que interligando com as tecnologias e as fontes renováveis, estão aí entregando para a nossa sociedade, vão entregar uma forma mais limpa de consumo e de geração de energia. Tá certo. Empresa Master Solar. Quais são as estratégias para a ponta da cadeia produtiva, o descarte? Eu adoro essa pergunta, Priscila, porque para mim não tem descarte de bateria, para mim tem primeira, segunda e possivelmente terceira vida. A gente está apoiando um projeto nesse sentido aqui em Florianópolis, um projeto PID da Universidade Federal de Santa Catarina, que trata exatamente disso. Nesse projeto foram usadas baterias de carros elétricos, que todos esses carros já rodaram 150, 200 mil quilômetros no Rio e em São Paulo como táxi elétrico, e em princípio essas baterias chegaram ao fim da sua vida útil. Em vez de descartar essas baterias, a gente, nesse caso a equipe de pesquisadores da UFSC, tem usado essas baterias para um recondicionamento e para uma segunda vida no sistema estacionário, ou seja, essas baterias hoje estão montadas em um container e elas seguram o suprimento de energia elétrica de um dos laboratórios no campus aqui em Floripa quando tem queda de energia, elas reduzem o custo de energia elétrica no horário ponta, todas essas aplicações que a gente já mencionou. Então, existe essa possibilidade de você usar uma bateria que, na verdade, no mundo automotivo já chegou no fim da sua vida útil, e você dá uma segunda vida para ela. E você efetivamente só faz aquela reciclagem, que também foi mencionada num dos vídeos que a gente assistiu mais cedo, no finalzinho da segunda ou talvez da terceira vida. Então, com isso, você consegue um aproveitamento da matéria-prima usada muito maior, e claramente você consegue também reduzir o impacto de carbono da própria cadeia de produção de baterias, e acho que tudo isso vai muito em encontro daquilo que a gente está procurando, e a boa notícia é que esse tipo de projetos já estão acontecendo, e inclusive estão acontecendo aqui no Brasil. Uma pergunta do Max, da Eleve Sol. Tem gente que está investindo em novas baterias de chumbo com receio da durabilidade do lítio. Acham isso realmente viável?
Charles, quer falar um pouco? Eu acho que isso é um pouco a tua praia, não é? Eu ainda, na parte química, não tem mais uma aplicação elétrica. Gosto se vocês pudessem comentar. Eu vou comentar ficaria... um pouquinho. Eu vou comentar um pouquinho, depois vocês me ajudam. A gente hoje vive num momento muito interessante em termos da tecnologia dos acumuladores, tá? Porque a gente percebe que existe hoje uma diversidade de diferentes tecnologias eletroquímicas. No mundo da mobilidade elétrica, sem dúvida alguma, baterias de lítio são a escolha mais oportuna, já dada a densidade energética, tá? Agora, em aplicações estacionárias, de fato, a gente também pode pensar em baterias de chumbo, a gente também pode pensar em baterias de fluxo. Agora, eu acho que uma coisa que está bastante clara é que quando a gente for comparar íon de lítio, né, principalmente lítio ferrofosfato, com chumbo, existe uma vantagem muito clara na vida útil de um acumulador de lítio, né? Ou seja, você simplesmente consegue extrair muito mais ciclos de carregamento ou descarregamento do acumulador de lítio. Estamos falando aí de 3, 4, 5 mil ciclos no caso do lítio versus 1.000 ciclos em caso de baterias AGM, por exemplo, ou de baterias OPZS. E, além disso, o lítio permite uma profundidade de descarga maior, substancialmente maior do que baterias de chumbo. Agora, uma coisa também é verdade, que tanto a fabricação como a operação de baterias de lítio é um pouco mais complexo, você precisa de um bom sistema supervisório, a gente chama de BMS, Battery Management System, e para a maioria das tecnologias de lítio, você também precisa de uma temperatura controlada, né? O acumulador de lítio não gosta de ser usado em temperaturas superiores a 28 graus Celsius. Isso significa que, em muitos casos no Brasil, você vai ter que climatizar essas baterias, coisa que para o chumbo geralmente não acontece. Então, em condições de bom uso, sem dúvida alguma, o lítio apresenta uma vida útil muito mais longa, mas requer também cuidados especiais. Gente, eu tenho... Por favor. Não, por favor. Só complementando o Marcos, então o adequado dimensionamento e a implementação dessa instalação são pontos fundamentais para que, de fato, a tecnologia realmente traga o retorno esperado. E um ponto bastante importante é avaliar a aplicação, e olhar o lado econômico, de como essa aplicação vai ser feita. Então, em algumas situações, por exemplo, o chumbo ácido pode ser uma alternativa interessante, e em muitas outras, o íon lítio fazendo muito mais sentido. Então, há que se avaliar também as condições de aplicação aí desse projeto. Tá certo. Tem várias outras perguntas chegando aqui, mas infelizmente estamos chegando ao final do nosso programa. Eu aprendi demais hoje com tudo que foi falado aqui e quero já dizer que vou separar o meu passaporte, porque eu quero demais conhecer a Noruega. Bom, eu vou começar as despedidas. Muito obrigada, Charles, pela sua presença. Muito obrigado, Priscila. Foi uma satisfação poder contribuir para esse painel aí, para as informações de todos os armazenamento e carros elétricos. E uma mensagem muito positiva para todos e é uma realidade aí para nós nesse mercado tão competitivo e tão abundante em termos de energias renováveis e agora com essas novas tecnologias aí entrando para nos ajudar na transição energética para uma economia de baixo carbono, né? Muito obrigado a todos aí. Takata, mais uma vez, muito obrigada pela sua presença. Prazer estar aqui nesse bate-papo fantástico. Muito obrigado, Innovation Norway, a Embaixada Norueguesa, muito obrigado, Absolar, pela oportunidade e quem está nos acompanhando aqui, né? Mais uma vez, é um prazer estar aqui conversando com vocês. Marcos, e é sempre muito bom ter você aqui comigo no AB Solar Inside. Muito obrigada. Priscila, é um grande privilégio e uma satisfação estar aqui. E eu só gostaria de aproveitar para mencionar que teremos mais materiais e novas propostas para o ano que vem. A Absolar enxerga a questão do armazenamento claramente como um assunto estratégico
e 2022 para nós será um ano das propostas regulatórias, do engajamento com os órgãos planejadores do setor elétrico brasileiro e tudo dando certo, também de oportunidades para compartilhar novas informações ou novos aprendizados com todo mundo que está interessado nesse fascinante assunto de armazenamento. Novamente, muito obrigado e parabéns aos organizadores. É isso. Obrigada a você que nos acompanhou pela internet. O resumo executivo desse programa será enviado para o e-mail que você usou para se inscrever. E eu já deixo um convite. Acesse o nosso canal no YouTube, o Fala AB Solar, para assistir a todos os insights. E siga a gente nas redes sociais. Tem sempre informação de qualidade sobre a Solar. Obrigada pela companhia e até mais.